Olá galera, professor Wagner do Física, agora vai seu canal de Física aqui no YouTube. Tudo bem? Você que está acompanhando nosso canal e está acompanhando o extensivo de Física, vamos lá nós para mais uma aula hoje da frente de número 2, ok? A gente está falando na frente de número 2 sobre ondas ondulatórias, certo? E a gente está indo então hoje para a aula 2. Nessa aula, a gente vai dar sequência ao nosso estudo de ondas mecânicas, certo? Então, galera, não saia daí. Antes de mais nada, dá um like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e vem com a gente então vencer sucesso! Olá, galera! Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da superposição de ondas, certo? Professor, o que vem a ser esse princípio? Princípio da superposição de ondas. Esse princípio, gente, está relacionado diretamente à ideia de duas ondas mecânicas se encontrarem em determinado sistema. Para a gente estudar isso, a gente vai falar das ondas bidimensionais em uma corda, ok? Ondas em uma corda. E quando a gente vai falar em ondas em uma corda, para a gente representar esse tipo de sistema, a gente vai pensar no seguinte: dada uma determinada corda vibrando, eu vou ter um pulso nessa corda, ok? O pulso é o ponto onde está passando a onda. E a gente vai ter este distanciamento aqui, que a gente vai chamar de amplitude da onda, certo? É o ponto de maior afastamento e é o ponto onde a gente vai ter, então, essa relação amplificada dessa onda. O que acontece? Acontece que em uma determinada onda dada para você, a gente tem alguns elementos que são extremamente importantes a gente conhecer os nomes. A gente tem uma onda senoidal, o maior afastamento, claro, que é chamado de amplitude. Essa amplitude pode ser positiva ou negativa, certo? E quando a gente tem uma amplitude positiva, esse ponto de distanciamento é chamado de crista da onda, crista. Enquanto esse outro ponto é chamado de vale da onda. Então você tem a crista e você tem o vale, certo? As ondas estão aí com uma diferença de fase, ou seja, elas estão invertidas, certo? O que acontece? Quando tem uma onda se propagando numa corda, ela pode ali, tá presa num determinado ponto e sofrer a refração que a gente já falou na aula anterior. Agora, quando a gente tem uma condição como essa e tem duas ondas, porque quando a gente fala de propagação de onda, essa propagação ela tem uma determinada direção, determinado sentido, ou seja, a velocidade dessa onda pode ser demarcada a partir disso. A velocidade de uma onda é a velocidade horizontal, na direção de propagação dessa onda. Então, embora a variação seja na vertical para essa onda, a propagação dela, nesse caso, está sendo na horizontal, certo? O que a gente vai pensar nisso daqui? Ao analisar esse tipo de sistema de ondas em uma corda, eu quero saber quando duas ondas se sofrem superposição, ou seja, a relação de interferência entre duas ondas. O que eu estou dizendo para você? Imagina que nesse sistema eu tenho aqui uma corda, certo? E nessa corda eu tenho uma onda com uma amplitude positiva vindo nesse sentido e uma outra onda com uma amplitude positiva vindo no sentido oposto, ok? E esses dois pulsos positivos, eles vão se encontrar em um determinado ponto. Ora, professor, o que acontece neste sistema? Galera, o que vai acontecer aqui é o seguinte: quando a gente tiver a superposição dessas duas amplitudes e elas se encontrarem com os polos, ou seja, com as cristas, ou seja, com a sua amplitude positiva, essa superposição de ondas vai permitir com que a gente tenha um aumento dessa intensidade, ou seja, a gente vai somar a energia dessas duas ondas, vai ter a primeira onda nessa amplitude, mais a amplitude somada da segunda onda. Então eu sobrepus as duas ondas aqui, fazendo que então a amplitude resultante do sistema seja a amplitude das duas somada.
a amplitude 1 e a amplitude de número 2, certo? Então, quando elas se encontram nesse tipo de sistema, a gente tem uma interferência positiva, certo? Aumentando a intensidade de propagação dessa onda, a amplitude dela, tranquilo? Mas, professor, pode acontecer um outro tipo de interferência? Pode, meu querido. Pode acontecer uma interferência negativa. O que acontece nesse tipo de interferência? A gente tem o mesmo sistema, então a gente vai ter uma onda encontrando a outra, só que nesse caso eu tenho uma amplitude positiva e uma negativa, certo? O que vai acontecer aqui? Se essa onda está se propagando nessa direção e nesse sentido, e essa está se propagando nessa direção e nesse sentido, o que vai acontecer? Eu vou ter uma crista encontrando um vale, certo? Uma crista encontrando um vale nesse sistema. O que acontece aqui? Acontece aqui que esse tipo de interferência de ondas é um tipo de interferência que a gente chama de interferência destrutiva. O que significa? Significa que ao se encontrar nesse tipo de sistema, essas ondas elas vão sofrer o seguinte: a crista vai ter parte da sua intensidade eliminada pelo tamanho do vale. Então a intensidade resultante desse sistema, vou fazer aqui de azul, vai ser menor do que a intensidade anterior, ok? A intensidade resultante vai diminuir. Por quê? Porque a crista dessa onda foi aniquilada por parte do vale da outra onda, certo? Então a amplitude final ela é menor do que a amplitude de qualquer uma das duas ondas. Então a gente tem a interferência positiva, onde a amplitude final aumenta quando elas estão na mesma direção, certo? Sejam as duas positivas, sejam as duas negativas, ou quando elas têm sentidos opostos, ou seja, tem uma amplitude positiva e uma negativa, aí a gente tem uma diminuição, ok? Então aqui eu vou ter sempre um aumento da amplitude, aumento da amplitude do sistema, e quando tem esse tipo de interferência, tem uma diminuição da amplitude deste sistema. Ok? Então a gente tem o tipo de interferência que a gente chama de interferência positiva, que é construtiva, e a negativa. Ok? A positiva pode ser duas cristas se encontrando ou dois vales se encontrando. A negativa é quando tem uma crista e um vale se encontrando, isso vai diminuir a intensidade de propagação deste sistema. Entenderam, gente? Então o princípio da superposição de ondas é extremamente importante. Esse princípio da superposição você encontra no livro aí, na página de número 24. Se você abrir seu livro, na página de número 24, ele vai dizer assim para você: por não serem corpos em movimento, mas deformações que se propagam no meio, as ondas têm uma característica peculiar. Elas podem atravessar a mesma região ao mesmo tempo. Ondas não se chocam, elas se compõem na linguagem da física, ou se superpõem. Para entender como essa superposição ocorre, suponha que na mesma corda sejam produzidos dois pulsos de extremidades opostas. O que ocorre quando esses pulsos se cruzam? E depois do cruzamento, o que vai acontecer? Ah, meu querido, aqui a gente pegou esses caras antes do cruzamento e durante o cruzamento. Professor, e depois, como que fica? E após o cruzamento? Como que fica a relação dessas duas ondas? Gente, como ondas não se chocam, não é isso que ele diz? As ondas não se chocam, elas se superpõem num determinado sistema. O que vai acontecer? Se a gente pegar esse modelinho aqui e transpor ele para cá, após atravessar as ondas, o que vai acontecer? Elas continuam o seu caminho. Então a ondinha passou para cá e a ondona passou para cá. Continua na mesma direção e no mesmo sentido, como se nada tivesse acontecido. Ok? Aqui está o A1 e aqui está o A2. Volta a ser tudo do jeito que era antes. Essa caneta tá de brincadeira hoje. Tranquilo? Então volta tudo ao normal. Então tranquilo, cara. A gente só superpõe antes, durante e lá o depois.
certo? Então, após, ele volta a ser do jeito que era antes, as ondas continuam o seu caminho, como se nada tivesse acontecido. Beleza? Tranquilo? Ok. E aí a gente tem a chamada interferência construtiva, que eu falei aqui para você, né? Interferência construtiva e a interferência destrutiva. Então a gente tem os dois tipos de interferência acontecendo nesse sistema, mas é uma interferência de superposição e que é um modelo aí que vai passar logo depois que ocorreu o cruzamento das ondas. Beleza? Pessoal, outro ponto que aparece aqui no nosso esquema do livro é quando ele fala sobre ondas estacionárias. Ora, professor, o que são ondas estacionárias? Vamos ler aqui comigo. Página de número, deixa eu ver que página que a gente está, 24. Ele diz o seguinte: suponha agora que na mesma corda presa nas duas extremidades, em vez de dois pulsos, propaguem-se duas ondas em sentidos opostos. Nesse caso, não é possível observar o que ocorre antes ou depois do cruzamento, pois só existe o cruzamento. O único efeito visível é o resultado da interferência entre essas ondas, que recebeu o nome aparentemente contraditório de ondas estacionárias. Beleza? Então ele está falando de duas ondas em sentidos opostos e a gente não consegue perceber. Ou seja, você tem duas ondas presas numa corda, pulso para a direita, pulso para a esquerda, mais ou menos o que está acontecendo aqui, só que a gente não consegue descrever o que acontece antes ou depois. A gente consegue descrever nesse tipo de sistema o que acontece durante o cruzamento. Por quê? Se eu tiver uma onda positiva de amplitude lá de 2 metros, vindo para a direita, e uma onda vindo contrária a essa, ok? Com a fase invertida, ou seja, vai encontrar um vale exatamente de mesma intensidade, a onda se anula durante o cruzamento, cara. Então, o negócio das ondas estacionárias acontece exatamente isso, certo? A gente vai ter esse cruzamento e neste cruzamento a gente vai ter uma interferência total, ou seja, uma anulação total da propagação dessa onda. É como se a onda parasse naquele exato momento, porque toda a intensidade positiva foi anulada pela intensidade negativa dessa onda. Ok? Tranquilo? Galerinha, para ficar legal essa ideia de ondas estacionárias para vocês, eu vou projetar aí para vocês uma figura. Dá uma olhada nessa figura aí, essa figura se encontra na página de número 24 aí do livro, beleza? E está descrito o seguinte, página 24, na 25 na verdade, beleza? E está descrito o seguinte, gente, imagina que você tem aí essa onda azul se propagando da direita para a esquerda aí, certo? Você tem uma onda vermelha propagando-se da esquerda para a direita, então são ondas opostas, certo? E a onda verde que a gente está fazendo logo abaixo, ela corresponde à somatória dessas duas ondas. Então o que acontece? Essas ondas estão presas nas extremidades e olha só que louco, gente. Num determinado intervalo de tempo, quando dois vales se encontram, a gente vai ter a soma positiva desses vales, que é o que a gente demonstrou aqui na interferência construtiva. Porém, com o passar do tempo, o que vai acontecer? A gente vai ter agora uma onda com amplitude positiva encontrando um vale, ou seja, uma crista encontrando um vale. Nesse determinado momento, nesse instante, o que vai acontecer? As ondas se aniquilam, principalmente se elas tiverem a mesma intensidade. Logo depois, a gente tem uma inversão desse sistema, ou seja, duas cristas podem estar se encontrando. Aí, a gente vai ter uma interferência construtiva. Logo depois, a gente volta ao estado de que uma crista encontra um vale, anulação total da onda, e volta para o estado inicial, onde dois vales se encontram, e esse sistema transforma-se num sistema repetitivo. Só que isso não acontece no intervalo de tempo gigantesco, não. Isso acontece no intervalo de tempo muito curto, certo? Então, se a gente dividisse isso aí em pequenos quartos de tempo, né? T igual a 0 acontece o primeiro caso, T igual sobre 4 acontece o segundo caso, T sobre 2 acontece o terceiro, 3T sobre 4 acontece o quarto, e T igual ao período acontece o quinto, que é a hora que a onda se repete. Só que isso acontece muito rápido e o nosso olho não consegue diferenciar a oscilação dessa onda. Logo, a gente vai ver essa segunda figura que você está enxergando aí, que é a relação de que a gente vai chamar então de
onda estacionária. Ou seja, como o período de ondas em cordas é muito pequeno, normalmente milésimos de segundo, a configuração da onda resultante, nesse caso, será vista por nós como uma única figura, em que essas configurações aparecem superpostas. Ok? Note que para construir a figura consideramos um trecho de comprimento de onda. E para a gente considerar essa figura, o trecho de comprimento de onda que a gente considerou foi L igual a 3 lambda sobre 2, certo? Então, gente, isso vai configurar para a gente uma ideia de que as ondas estacionárias têm 3 ventres, ou seja, um ventre para cada meio comprimento de onda. Então a gente pode considerar o seguinte, que as ondas estacionárias, elas vão ter N lambda sobre 2. E esse N lambda sobre 2 é a relação do quanto que ela vai ter, certo? Que ele vai falar assim, esse resultado pode ser generalizado vide a tabela, ou seja, o comprimento da onda, lambda, certo? Pode ser descrito como, se a gente for considerar o comprimento da onda, esse comprimento da onda pode ser descrito como 2 vezes L, que é o comprimento do fio, dividido por M. Ou seja, o comprimento da onda é 2 vezes o comprimento da corda, dividido pelo número de ventres que a gente vai ver, certo? Então, quantos ventres a gente pode ver? Bom, depende. Se a gente ver apenas um ventre, significa que a gente vai ter um comprimento de corda igual a metade do comprimento da onda. Se eu tiver 2 ventres, significa que o comprimento da corda é igual ao comprimento da onda. Se eu tiver 3 ventres, significa que o comprimento da corda é igual a 1,5 do comprimento da onda. E assim sucessivamente, beleza? Então a gente consegue criar uma ideia de como que se comporta esse comprimento de onda em relação ao comprimento da corda, ou o comprimento da corda em relação ao comprimento da onda, certo? Lembrando que, se nesse caso a gente pudesse escrever isso a partir do cálculo de velocidade de propagação de uma onda, a gente consegue ver a relação da frequência que a gente vai ter nos determinados ventres dessa onda. Como assim, professor? A gente pode determinar esse estudo de frequência a partir do seguinte: velocidade de uma onda, V é igual a lambda vezes F, certo? Quem é lambda aqui pra gente? Lambda é 2L sobre N, então V vai ser F vezes 2L sobre N. Se eu quiser saber a frequência de um determinado ventre, de uma determinada configuração de onda nesse sistema, eu vou dizer que a frequência é igual a N vezes V dividido por 2L. Ou seja, a frequência de um determinado número de ventres vai ser a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da onda. Beleza? Esse tipo de pergunta pode cair para você em relação a sistemas que a gente vai começar a trabalhar lá na frente, que vão falar de cordas presas nas suas pontas. E aí a gente vai ver a frequência dos determinados harmônicos, ou seja, a construção desses ventres vão gerar para a gente harmônicos nessas cordas que vão permitir que a gente consiga entender como que se dá o decaimento da frequência de propagação desse sistema. Tranquilo? Então esse é o campo que a gente estuda a relação de ondas estacionárias em uma corda. Valeu? Olá galera, professor Wagner continuando aqui, gente, a nossa aula de ondulatória. Eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre as ondas estacionárias em cordas vibrantes, beleza? A gente vai falar do processo de ondas estacionárias relacionadas às cordas vibrantes. Professor, como que funciona? Gente, para descrever essa parte do curso, eu vou acompanhar com vocês o livro, tá? Porque é importante para a gente poder se situar exatamente nos conceitos, tranquilo? Então a gente vai falar de ondas estacionárias em cordas vibrantes, aonde a gente vai ver um pouquinho do fenômeno de ressonância nesses sistemas, beleza? Então, há pouco a gente falou um pouquinho de
ondas estacionárias no geral. Vimos até a equação lá que chega, beleza? A gente viu algumas figuras e viu a equação que chega. Agora a gente vai falar dessas ondas estacionárias em cordas vibrantes que diz o seguinte. Vou ler contigo um trecho do livro, a gente vai explicando aos poucos, porque essa parte é um pouco mais maçante, é um pouco mais teórica, e a gente precisa pegar o conceito de verdade, tá? Então vai ficar assim, ó, ondas estacionárias em cordas presas nas duas extremidades são geradas de duas maneiras. Eu sei que você está me perguntando que página que você está, professor do livro, para eu acompanhar aqui. Eu estou aqui na página 27, beleza? Então vamos lá. Ondas estacionárias em cordas presa nas duas extremidades. Então eu vou ter uma corda que ela vai estar presa nas duas extremidades, certo? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter a seguinte situação. A gente vai ter o desenvolvimento dos ventres de ondas nesse sistema. A gente vai ter a possibilidade de criar esse tipo de ventre de onda, ok? Claro, isso aqui vibrando vai ficar mais ou menos nessa figura aqui, tá? Que é o primeiro ventre. A gente vai ter o segundo ventre, o terceiro, e aí a gente vai ter os nós começando a aparecer nesse sistema. Então eu vou representar aqui para você, tá? A gente vai ter essa segunda situação, aonde a gente vai ter aí os nós começando a aparecer. Deixa eu fazer aqui certinho. Pá, pá, pá. E o pá, 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 né? Então a gente vai ter essa segunda situação de vibração e a terceira situação de vibração. E eu vou fazer só 3 elementos. Deixa eu pegar aqui a terceira figura. Ele começa aqui, sobe, desce, sobe e finaliza. Pá, pá, pá. Então, gente, a gente tem essas 3 situações, certo? Então, você percebe que eu tenho um único ventre de onda aqui. Aqui no de baixo eu tenho 2 ventres de onda. E no último eu tenho 3 ventres de onda. Então, o que a gente vai representar nesse tipo de sistema de vibração é a quantidade de ventres de onda que a gente vai ter nesse tipo de sistema, certo? E ele diz o seguinte, olha só, a primeira, por meio de ação externa isolada, em geral, toque ou bata ou friccione a corda. Bom. Nesse caso, a corda passa a vibrar nas várias frequências dos seus modos de vibração, às quais se sobrepõem. A segunda, por meio da ação excitadora de uma fonte excitante, ou seja, uma fonte externa, ou seja, por ressonância, e aí a gente tem a situação acontecendo. Então a gente pode vibrar essa corda ou fazê-la vibrar apenas por ressonância, ou seja, através da pulsação de algum som que já ocorre nesse tipo de sistema. No caso de cordas vibrantes, a ressonância ocorre quando a frequência da fonte externa é igual ou múltipla inteira da frequência de cada modo de vibração da corda, o que é dada por, o modo de vibração, ou seja, a frequência N desse sistema é N, que é o comprimento da corda, dividido, o número de ventos, desculpa, dividido por 2L, vezes a velocidade da onda nessa corda. Gente, isso aqui é interessante, porque se eu conseguir, você já viu aqueles caras tentando falar numa determinada taça? Como vai mostrar nesse vídeo aqui para você agora, olha. Percebe que quando a pessoa faz essa análise numa taça, por exemplo, nesse tipo de sistema, ela está tentando aplicar uma vibração externa, ok? Uma onda externa, que tenha o mesmo grau de excitação, ou seja, a mesma frequência de vibração, ou seja, um dos múltiplos de frequência de vibração da onda original na corda. Se eu conseguir fazer isso, eu consigo entrar em ressonância e aí estoura a taça, eu consigo fazer estourar os vidros e aí por diante. Certo? Então é assim que acontece. Então essas ondas representam uma montagem experimental, né? Vou mostrar uma figura aí de uma montagem experimental para você de ressonância. Tranquilo? A gente tem uma fonte de frequência constante, né? Que é um alto-falante e que faz uma corda, que é essa cordinha azul que você está vendo, de uma densidade linear qualquer, oscilar entre 2 extremidades L, ok? Um agente externo traciona a corda com forma de módulo F variável, o que resulta na variação da frequência das ondas estacionárias, que podem ser geradas nessa corda. Isso porque, como vimos anteriormente, a velocidade de propagação de uma onda numa corda depende, claro, das relações, né? Ou seja,
da força de tração e, claro, da densidade linear dessa corda, né? Esse ponto também é importante da gente analisar, tranquilo? Então, se a gente fosse fazer a relação das frequências possíveis de vibração numa determinada corda, tá? Agora não é no ar, não é em nenhum sistema, é na corda. A frequência N de vibração vai depender de N, que é o número de harmônico, ou seja, o número de ventres, dividido por 2L, vezes a raiz quadrada da força de tração dada nesse sistema, dividido pela densidade linear dessa corda, ok? Então a gente tem o seguinte, assim quando o módulo da força exercida pelo agente externo, F, e a frequência da corda vibrante coincide com a frequência do primeiro modo de vibração dessa corda, dando origem à primeira ressonância em caso de uma corda vibra no modo constante, certo? Ou seja, se eu aplicar uma força na corda de modo a causar uma frequência de vibração que seja exatamente ao primeiro harmônico, a gente vai ter esse tipo de sistema vibrando no que a gente pode chamar de ressonância desse tipo de análise, beleza? No livro aqui, a gente tem um exercício resolvido que diz o seguinte, olha lá, no sistema representado na figura, o fio pode vibrar entre duas extremidades separadas pela distância de 0,5 metros. Sabe-se que um rolo de comprimento de ΔL, 10 metros desse fio, tem massa de 120 gramas. Primeira coisa que ele pergunta pra gente nesse problema é o seguinte, qual a densidade linear desse fio? Para a gente calcular a densidade linear desse fio, para a gente resolver esse probleminha aí e encerrar esse tópico, a gente vai fazer o seguinte, a densidade linear desse sistema vai ser a variação da massa pela variação do comprimento do fio. E ele falou que tem 120 gramas, ou seja, 0,12 quilogramas em uma corda de 10 metros, ok? Então isso aqui vai dar 0,012 quilogramas por metro, beleza? Essa é a densidade linear da corda, é a letra A que foi perguntada. B. As frequências naturais de oscilação dessa corda, quando submetida a uma tração de módulo de 30 Newton, então ele quer saber a frequência natural. Frequência natural é a frequência do primeiro harmônico, é o F1. O F1 vai ser 1 sobre 2L e ele me deu que o comprimento da corda é de meio metro, então 2 vezes 0,5 vezes a raiz quadrada da força, ele me falou que a força é de 30 newtons, dividido por 0,012, beleza? Então a gente consegue calcular esse tipo de sistema aí. Se a gente resolver esse probleminha aqui, isso aqui vai dar uma frequência natural de 50 Hz. Então a gente consegue expressar qual que é a frequência nesse sistema, nesse padrão aí. E por fim, a tração na corda para que produza nela uma onda estacionária de 3 ventres, sabendo que a frequência de oscilação do alto-falante é de 60 Hz. Então ele quer o F3, ele falou que esse F3 é 60 Hz. Ele quer então com 3 ventres, 2 vezes 0,5 vezes a raiz da nova força dividido por 0,012, ok? A gente pode desenvolver essa expressãozinha aqui tranquilamente e ao desenvolver essa equação, a gente vai chegar no valor aí de, para o terceiro ventre, que é tal, uma força de 4,8 newtons, tá? Então a força aqui seria 4,8 newtons de força. Tranquilo? É só aplicação, gente. O que eu estou querendo passar aqui para vocês, acabei acompanhando, é que esse tipo de pergunta às vezes não cai muito. Mas se acabar caindo, é só aplicação da fórmula. É só saber o que vem significar isso, certo? Então a frequência natural de vibração em relação sempre ao primeiro ventre e as frequências múltiplas dessas vibrações vai depender, sim, de quantos ventres a gente tem na vibração desse tipo de sistema. Então a gente viu nessa aula, sim, a relação das ondas estacionárias em relação geral e as ondas estacionárias em relação a cordas vibrantes. Eu vou deixar alguns exercícios aí para você fazer, ok? Se você tiver dúvida, por favor,
Deixe nos comentários as suas perguntas em relação a essas questões, que eu vou gravar um vídeo resolvendo as questões das suas dúvidas, beleza? Pessoal, eu agradeço a sua participação. Na descrição desse vídeo tem o link do nosso grupo no Facebook, o link do nosso grupo no WhatsApp. Nós temos um link para você acessar a nossa nuvem, verificar o livro e também resolver a lista de exercício. Lembrando que também tem o gabarito dessa lista aí. Tranquilo? E surgindo dúvida, entre em contato com a gente aqui para que possamos resolver com você todas as dúvidas. O meu sucesso depende do seu sucesso. Então vem comigo, vem ser sucesso. Galera, um grande abraço, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Não deixe de dar um like nesse, se inscrever no canal, ativa o sininho e até a próxima aula. Valeu, galera, até a próxima, valeu, tchau!